Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Eu tenho estado um pouco ausente aqui do canal, é porque eu estou tendo um problema com o áudio, gente, com o som. Como vocês podem ver, eu estou usando esse fone agora, né? Esse fone que eu acho um pouco ridículo, mas eu tenho que usar porque o meu microfone, que vocês viram aqui, ele deu simplesmente uma estourada e, enfim, o áudio está muito estranho desse microfone. O áudio do meu fonezinho da Samsung está pior ainda, então estou tendo que usar esse microfone, esse headset aqui gamer para poder falar com vocês. Mas, gente, hoje é dia da gente falar sobre o 8 de janeiro, tá? A gente vai ter comemorações aí, comemorações não, mas cerimônias, né, sobre a data, né, sobre o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, tá? Isso vai ser feito no Palácio do Planalto, se eu não me engano, ou em Araraquara, agora não lembro onde é que vai ser, mas isso é uma iniciativa do presidente Lula, e vai contar com a presença dos comandantes militares, né, e de alguns ministros do STF, como o Fachin, que vai representar o presidente Barroso, o ministro Gilmar Mendes, sabe-se lá por que o Gilmar Mendes vai participar disso, e, claro, o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes, como todo mundo sabe, eles são próximos do governo Lula, né? O Gilmar Mendes, por exemplo, já participou de churrascos, né, para tratar da articulação do governo no Congresso Nacional. Isso foi bem no início do governo Lula. Vez ou outra ele e o ministro Alexandre de Moraes indicam um nome para cargos na administração pública, como conseguiram indicar o próprio PGR, Paulo Gonet, e o Gilmar Mendes disputou essa nomeação com o próprio partido do presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores. Enfim, esses dois ministros vão participar desse ato aí de memória, né? O que a gente tem que lembrar? Tá? A gente tem que lembrar que o 8 de janeiro ele foi alvo de controvérsia desde o início. Tá? Ninguém sabe direito o que foi o 8 de janeiro. Porque o que acontece? O que foi revelado até agora pelas investigações do ministro Alexandre de Moraes, o que consta nas investigações, tá? Sobre uma tentativa de golpe de Estado, é que em 2022 a gente tinha militares que conversavam entre eles para fazer uma tentativa de golpe de Estado. Tá? Isso é o que está lá nas investigações. Essa tentativa não ocorreu. E aí, em 2023, nós tivemos o 8 de janeiro, que foi quando a população, né, que estava ali acampada em Brasília invadiu os prédios públicos, enfim, quebrou tudo, etc. Na época, na época, quem não se lembra, pesquisa. Na época, as pessoas disseram que aquilo era uma tentativa de golpe de Estado, que o ministro Alexandre de Moraes chamou as pessoas de terroristas, tá? As pessoas que estavam lá, que fizeram isso, chamou as pessoas de terroristas. Essas pessoas foram presas em flagrante, algumas dentro dos prédios públicos, e depois as pessoas foram processadas por enfim, diversos crimes, associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, enfim, um monte de crime, dano ao patrimônio público. E aí, a narrativa que foi formada depois foi que isso era uma tentativa de golpe de Estado ligada ao ex-presidente Bolsonaro e aos militares. Só que essa conexão nunca foi provada. O máximo que nós tivemos de conexão entre esses grupos foi um diálogo do Mauro Cid com outro militar, que eu esqueci o nome, que dizia que eles tinham que pagar um valor para umas pessoas do Rio de Janeiro, para elas irem para Brasília, que aí as pessoas discutem se eram kits pretos, etc. E uma outra questão é que existiam pessoas nessas manifestações, nesses acampamentos, que conversavam com alguns militares, como se fosse uma espécie de aconselhamento, cobrando também posições do presidente Bolsonaro e da liderança militar.
Então, essas pessoas que estavam nesses acampamentos, por exemplo, uma liderança dos caminhoneiros, ela conversava com um coronel, enfim, com um major, e aí falava, e aí, ó, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui no acampamento. Pô, a gente precisa de água, a gente precisa de, sei lá, eletricidade. Pô, o presidente não vai fazer nada, não sei o quê, esse tipo de coisa. E aí, esses militares conversavam com o CID. É isso que a gente tem. Os militares, né, que recebiam essas informações, falavam com o CID, ó, tá acontecendo isso, isso e aquilo, no acampamento, tal. Beleza. Hoje, dia 7 de janeiro de 2025, nós temos pessoas, centenas de pessoas, que foram condenadas pelo 8 de janeiro em processos no Supremo Tribunal Federal. Só que essas pessoas, o padeiro, o mecânico, sei lá, professora, essas pessoas não têm foro no Supremo Tribunal Federal. E qual que foi a alegação do Supremo, principalmente do ministro Alexandre de Moraes e da PGR, para manter os processos dessas pessoas lá no Supremo? Foi de que essas pessoas tinham algum tipo de conexão com pessoas de foro privilegiado. Então, essas pessoas tinham alguma relação com deputados ou senadores ou políticos, né, como o ex-presidente Bolsonaro, e que isso justificava a manutenção desses processos lá no Supremo Tribunal Federal. Depois, com o avançar do tempo, de 2023 para cá, nós vimos que essas pessoas não tinham a menor relação com políticos de foro no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes chegou a falar, por exemplo, que essas pessoas poderiam ter relação com pessoas deputados investigados pelo 8 de janeiro, como o deputado André Fernandes. Eu acho que ele é do PL, ele é do Nordeste, eu acho que é de Fortaleza. Só que depois a PGR, quando investigou o deputado André Fernandes, viu que ele não tinha nenhuma relação com o 8 de janeiro. Então, nas denúncias seguintes, a PGR passou a trocar o deputado André Fernandes, por exemplo, por algum outro deputado investigado. Então, foi se mudando assim os deputados que teriam relação com essas pessoas do 8 de janeiro para poder manter esses processos, para justificar a manutenção desses processos lá no Supremo Tribunal Federal. Só que o que aconteceu? Os processos dessas pessoas terminaram, as pessoas foram condenadas, e nas denúncias dessas pessoas não tinha nenhuma relação, não foi apresentada nenhuma relação com deputado ou senador nenhum. Zero. Ou com o ex-presidente Bolsonaro. Não foi apresentado nada. Então, o que está bem claro é que essas pessoas foram julgadas no STF de forma cristalinamente ilegal. Porque essas pessoas não têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal e a PGR já sabia disso. Já sabia. E por que já sabia? Olha só, um exemplo do que aconteceu com esses processos. Essa reportagem é de hoje. Saiba quem são e quanto tempo ficaram presos moradores de rua absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. A STF já condenou 371 pessoas devido aos atos golpistas que completaram 2 anos na próxima quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, absolveu, na última sexta-feira, um homem de situação de rua que era réu pelos atos do 8 de janeiro. O magistrado determinou a soltura de Jefferson Figueiredo, que estava preso desde novembro de 2023. Novembro de 2023. Mais de um ano preso de forma preventiva. Foi a 5ª absolvição de um réu pelos atos golpistas. A 4ª envolvendo pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua. O STF já condenou 371 pessoas devido à investida antidemocrática, papapá. Desse total, 225 são os chamados executores, que cometeram os crimes considerados mais graves. Jefferson Figueiredo foi preso no dia 9 de janeiro num acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército. Ele ganhou liberdade provisória no dia 18 daquele mês. Em novembro de 2023, voltou a ser preso por determinação de Alexandre de Moraes, porque deixou de comparecer periodicamente à justiça como havia sido determinado. O cara era morador de rua. Já o primeiro réu do 8 de janeiro absolvido pelo STF foi Geraldo Felipe da Silva, em março do ano passado, em julgamento no plenário. Ele era morador de rua e ficou quase 11 meses preso preventivamente. O cara ficou 11 meses preso preventivamente. Esse outro, segundo morador de rua. Em setembro, Moraes absolveu, em 2 decisões individuais, Wagner de Oliveira, que também estava em situação de rua na época dos atos, e Daniel dos Santos Bispo, que era vendedor ambulante. Em outubro, o plenário absolveu Vitor Manuel de Jesus, outro morador de rua.
Moraes afirmou que não há prova de que Wagner de Oliveira tenha participado efetivamente dos atos. Ele era réu por 5 crimes. Wagner de Oliveira, gente, estava em situação de rua. Olha o que a PGR acusou o cara. Associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e acho que aqui está a tentativa de golpe de Estado também, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça. Já Vitor foi preso em 8 de janeiro e acabou denunciado pela Procuradoria, permanecendo por 1 ano e 9 meses preso até ser absolvido. Em depoimento, Figueiredo definiu-se como andarilho, sem endereço fixo. Ele relatou que chegou a Brasília no próprio dia 8 e foi ao acampamento porque distribuíram comida lá. No ano passado, a primeira turma da STF havia aceitado a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, tornando Figueiredo réu por incitação ao crime e associação criminosa. Isso aqui, gente, é a demonstração da politização desse processo, da falta de rigor técnico desse processo, da negligência, da imperícia com que está sendo feito esse tipo de processo lá no Supremo Tribunal Federal. Porque olha isso aqui, gente. O cara era morador de rua. E a PGR ainda assim apresentou denúncia e a primeira turma do STF aceitou a denúncia. E essas denúncias, gente, a gente tem que lembrar que são denúncias genéricas. São denúncias genéricas onde só troca o nome da pessoa. Centenas de denúncias genéricas. E, para completar, são centenas de acórdãos genéricos que recebem essas denúncias, que aceitam essas denúncias. Gente, isso, em nenhum país civilizado do mundo, isso aqui seria aceito. Nenhum. Zero. E por quê? Não é porque, gente, a tese de crime multitudinário lá, que é um crime de multidão, é uma tese inexistente. Não, ela pode ser. Ela existe, tá? Ela não foi inventada agora pela PGR. Que a PGR está dizendo o seguinte: não, a gente não precisa comprovar individualmente cada situação, cada conduta, porque é um crime multitudinário, são vários réus, etc. e tal. Eles estavam todos ali no mesmo local, então é um crime de turba. Então a gente não precisa comprovar isso. Ok. O problema é que você não tem o mínimo. O mínimo. Você não tem, gente, nem a comprovação de que essas pessoas, vamos dizer assim, estavam lá para isso. Porque esse réu, por exemplo, ele foi pego em Brasília, lá no QG, mas ele era morador de rua. Isso bastava a PGR, ao invés de apresentar a denúncia de crime multitudinário, bastava ler o inquérito, que ia mostrar se o inquérito tivesse sido feito de maneira correta. Então a PGR não pode ficar usando essa teoria de muleta para dizer o seguinte: não, não é culpa nossa, o cara está preso 11 meses, porque é um crime multitudinário, não sei o que lá. Então, a PGR utilizou como prova material da Polícia Federal. Gente, se a Polícia Federal apresentou um morador de rua como responsável por tentativa de golpe de Estado, tem no mínimo aí uma negligência. No mínimo. Uma imperícia. O morador de rua tem todo o direito de processar o Estado e ser indenizado. Tá? Porque isso aqui é um óbvio, um evidente caso de falha da administração pública, no mínimo, tá? Isso aqui eu tô sendo gentil, tô tratando o caso como se fosse um mero equívoco da PGR e da Polícia Federal, tá bom? Em dezembro, contudo, o PGR, Paulo Gonet, pediu absolvição. De acordo com o Gonet, os registros atestam que o denunciado, desde a adolescência, encontra-se em situação de rua em posição de vulnerabilidade econômica. Para a PGR, não foram produzidos laudos ou elementos análogos que indiquem a participação do acusado nos atos antidemocráticos, para além da sua permanência momentânea no acampamento. Então a PGR, gente, bastava ler o depoimento do cara, bastava ler o que ele disse na Polícia Federal, porque essas pessoas, quando elas foram presas, elas foram encaminhadas para a Polícia Federal, para prestar depoimento lá. As pessoas tinham uma folha lá, que as pessoas preenchiam com o número de celular, com a senha do celular, que alguns policiais
federais, quando foram tomar esse depoimento, eles pediram para as pessoas colocarem a senha. Então, tinha um mínimo ali de informações para que a PGR não apresentasse essa denúncia, e ainda assim ela apresentou. E o trabalho risível da primeira turma, além de não ter lido a denúncia, ela aceitou a denúncia contra o morador de rua. É um negócio inacreditável. E aí a pessoa passa um ano presa por culpa exclusiva da vontade dessas pessoas de apresentarem essa denúncia esdrúxula para posarem de salvadores da pátria, salvadores da democracia, etc. e tal. Isso aqui eu estou colocando, gente, só os casos desses moradores de rua, tá? Porque se você for conversar com as pessoas que estavam lá, tem outros casos que são parecidos. Tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que têm idosas, tem pessoas que têm problemas mentais, doenças, enfim, psicológicas, né, neurológicas, e que estão lá. Teve um vendedor ambulante que estava lá. Então, assim, não são todos os que estavam envolvidos ali no 8 de janeiro que queriam dar um golpe de Estado, etc e tal, e que queriam quebrar tudo. Pá. Tem pessoas ali que não sabiam nem o que era golpe de Estado. E entraram no bolo e passaram mais de um ano presas. Vamos dar uma olhadinha aqui na denúncia, por exemplo, do Vitor Manuel de Jesus. Tá? Vitor Manuel de Jesus era um desses moradores de rua. Denúncia de 18 páginas. Tá? Vamos lá. Em data incerta, mas iniciada ao menos a partir do dia 30 de outubro de 2022, milhares de pessoas, entre elas o denunciado, de forma armada, associaram-se notariamente a partir de convocações e agregações por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Vejam que o primeiro parágrafo, gente, dessa denúncia, ele é genérico, ele cabe para qualquer pessoa que foi presa, e ele é errado, porque esse morador de rua, não estava acampado desde o dia 30 de outubro de 2022 ali. E ele não tinha intenção de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então a denúncia já foi apresentada errada. E nitidamente errada. Nitidamente. Cristalinamente errada. Não era uma denúncia que você pega e fala, não, será mesmo? Não, vamos aceitar aqui porque tem materialidade, não sei o quê. Não, gente, é denúncia. Vou tentar colocar em termos gentis, é denúncia, assim, ridiculamente feita. Estou tentando aqui achar termo aqui para a gente não ser grosseiro. Mas como é que a gente vai colocar isso aqui, gente? Como é que vai ser gentil com uma parada dessa? Gente, ó, vou repetir. Em data incerta, ferrou. A defesa já fica prejudicada. Mas iniciada ao menos a partir do dia 30 de outubro de 2022, beleza. Deu uma data. Milhares de pessoas, entre elas o denunciado, o denunciado, vocês vejam que foi colocado de forma genérica aqui para ser utilizado para centenas de pessoas, tá? De forma armada, associaram-se. Gente, isso aqui, o primeiro parágrafo da denúncia, já é mentira. O cara era morador de rua, ele nem sabia o que era golpe de Estado. E aqui eu estou tentando não ser elitista, mas de fato a mídia apresentou algumas pessoas que tinham, enfim, um baixo nível de entendimento e que não sabiam o que eram esses conceitos de tentativa de abolição do Estado Democrático, de direito, etc. E aqui, aí eu vou até pedir desculpa para o Vitor Manuel, eu insiro ele aqui para dizer que é uma aberração colocar esse cara aqui quando provavelmente ele não tinha ciência do que era praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Executando o plano outrora engendrado na data de 8 de janeiro de 2023, período da tarde e tal, mais especificamente nos prédios tal e do Supremo Tribunal Federal, uma turba violenta e antidemocrática composta por milhares de pessoas, entre elas o denunciado, estão todos os agentes unidos pelo vínculo subjetivo, imbuídos de iguais propósitos e contribuindo uns com os outros para a obra
criminosa coletiva comum tentou, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Gente, isto é falso. Isso é falso. O cara não tinha a intenção, o vínculo subjetivo com os outros ali. O cara era morador de rua, gente, pelo amor de Deus. Você vai me dizer que ele estava ali discutindo com os líderes da manifestação ali, os líderes do acampamento ali, do cara participar de um crime contra a democracia? E eu estou focando, gente, nesses moradores de rua para a gente exemplificar e demonstrar cabalmente que essas denúncias genéricas servem para cometer injustiças. Não estou dizendo que a PGR tem essa vontade, mas estou dizendo que esse é o resultado do trabalho feito. Entenderam? Aqui, nas mesmas condições de tempo e lugar, o grupo criminoso, sempre com os mesmos propósitos e tendo o denunciado como um de seus integrantes, tentou depor, por meio de violência e grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Gente, o morador de rua tentou depor o governo Lula? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É ridículo. Olha. E aqui provavelmente vai ter umas fotos dos acampamentos e tal. Essas testemunhas aqui, rol de testemunhos. Everaldo, Fulano, Gilvan, Xavier, Wallace, sei lá o quê, são policiais do legislativo, policial legislativo federal, não sei o quê. Eles foram arrolados, gente, em centenas de denúncias, as mesmas testemunhas. Você acha que as mesmas testemunhas vão ter noção e discernimento para identificar centenas de pessoas que estavam ali? Ah, não, eu lembro de 300 pessoas, eu lembro do rosto de 300 pessoas. Claro que não, né, gente? Aqui não tem nada, aqui não tem nada que fale assim, ah, não, esse processo está sendo julgado aqui porque o Vitor Manuel tinha relação com o senador fulano. Ah, não, esse processo vai ser julgado no Tribunal Federal porque o Vitor Manuel tinha relação com o deputado federal fulano. Não tem nada disso, não tem nada disso. Isso aí a gente passa por cima, tá? Então, a competência já está errada, a denúncia é genérica, o acordo que recebeu essa denúncia aqui é genérico também. Mas se a PGR tivesse feito o mínimo de trabalho, essa pessoa não estava sendo presa. Não tinha sido presa, tá bom? E aí, a outra situação que a gente tem que ver é a denúncia. É a denúncia que foi apresentada contra os oficiais da PM do Distrito Federal. Tá? Essa denúncia, gente, tem 196 páginas. Tá? Essa denúncia, ela diz o seguinte, basicamente o seguinte. Porque quem não lembra, o que aconteceu foi que os oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal foram presos também. Acho que alguns ainda estão presos pelo descaso e pela negligência de terem ali deixado, entre aspas, acontecer o 8 de janeiro. Né? Então, foram vários oficiais presos, né? Eles estão se defendendo. E, na época, o que até o próprio ministro Alexandre de Moraes, quanto as outras autoridades do governo federal, e eu estou falando aqui outras autoridades do governo federal, o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades do governo federal, disseram que o objetivo ali do 8 de janeiro era que as polícias dos estados aderissem a uma tentativa de golpe ou que houvesse uma GLO para que o exército assumisse ali e, enfim, afastasse o presidente Lula. Isso foi dito lá no começo, tá? E antes da coisa ser mais publicizada, porque a gente tem que lembrar que o ministro Alexandre de Moraes faz o possível para manter isso aqui sob sigilo. E aí, quando a coisa foi se tornando pública, a gente descobriu que, primeiro, não houve essa articulação com as outras polícias dos outros estados. Tá? A gente não teve essa articulação com as outras polícias, foi inexistente. Segundo, a ordem, a suposta GLO que iria ser emitida. Segundo, a suposta GLO que eles queriam, essa GLO, a garantia da lei da ordem, né, que é uma normativa que permite que o Exército, né, participe da segurança pública, ela não foi
não estava nos bastidores sendo pedida pelos militares ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Ela foi pedida pelo general G. Dias. E o general G. Dias, quem que ele era? Era um general aliado do presidente Lula. Tá? Foi ele, general G. Dias, que levou a ideia da GLO para o presidente, que foi rechaçada pelo Lula. Então a gente tem aí, a gente tem que analisar que as narrativas envolvendo o 8 de janeiro, de tentativa de golpe, não sei o quê, elas vão sendo desconstruídas com o tempo, mas a gente não se lembra. A gente não se lembra. Então, esse negócio de ligação com as outras polícias, ninguém falou mais disso. Mas na época as pessoas falavam, não, a gente tem que intervir, tirar o Ibanez. O Reinaldo Azevedo chegou a falar que era para prender o Ibanez Rocha, que era o governador do Distrito Federal. Então, a gente tem que intervir, afastar o Ibanez, porque senão as outras polícias vão aderir a esse movimento e aí vai depor o presidente, não sei o quê. Isso nunca aconteceu. Inclusive, a gente pode ver depois, o Ibanez voltou para o governo. Ele foi afastado pelo ministro Alexandre de Moraes, do governo do Distrito Federal. Mas depois a gente viu que ele não tinha relação nenhuma com os militares lá que estavam tramando o golpe de Estado, no outro inquérito lá do ministro Alexandre. Não, o Ibanez não é nem citado. E nessa denúncia aqui, gente, o ministro Alexandre de Moraes e a PGR vão dizer, PGR, né? Mas os dois trabalham juntos, isso aí está bem claro. Vamos lembrar que quem indicou o PGR, Paulo Gonet, foi o ministro Alexandre de Moraes. Então não me venham falar aqui que são condutas aqui, cada um fazendo... Não me venham com essa. Nessa denúncia aqui, a PGR vai dizer que os policiais tinham teorias golpistas, tinham teorias conspiratórias, eram contrários ao governo Lula, mas o que a denúncia não consegue provar aqui, nas 196 páginas, é que esses PMs, esses oficiais, e aqui ela vai colocando várias conversas, né, dos policiais, mas o que ela não consegue provar é que esses oficiais tinham um plano de golpe contra o governo federal. Ou um plano de golpe entre eles, ou um plano de golpe junto com aqueles militares lá do outro inquérito. Mas na época, se dizia que esses policiais aqui presos estavam, na época, eles planejaram ali deixar aquilo tudo acontecer para provocar uma GLO, para dar um golpe de Estado. Isso não foi provado. O que eles colocaram aqui na denúncia é que, de fato, os militares eram contrários ao governo Lula, de fato, eles acreditavam nas fraude em eleição, etc. e tal. Mas não tem aqui, gente, uma página deles conversando com generais, por exemplo, do Exército, para fazer golpe de Estado. Não tem. O que tem aqui, no máximo, é descaso dos caras, negligência. Ele fala, beleza, não vamos conseguir, ok. Mas também tem o contrário. Tem policial aqui que foi lá para o 8 de janeiro, foi brigar na rua, foi prender manifestante na rua e foi preso. O cara que tomou paulada, não sei o que, o cara tá preso. Ou já foi liberado, mas foi preso. Então, assim, o 8 de janeiro, gente, a gente tem que ter muito cuidado com essa memória que vai sendo construída, principalmente com a cerimônia que vai acontecer no dia 8 de janeiro de 2025. Porque a gente tem que lembrar que essa memória ela foi construída nesses 2 anos ao longo por meio de teses que foram depois desmentidas e que comprovariam que esses processos todos não deveriam estar no Supremo Tribunal Federal. Por que esses policiais estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal? Qual é a relação deles com deputados ou senadores? Nenhuma. E isso foi provado aqui na denúncia. Provado não, quando a denúncia foi apresentada, isso foi comprovado, né? Não que eles tenham essa intenção de provar. Pelo contrário, eles querem e conseguiram manter o processo no Supremo Tribunal Federal. Mas quando você analisa, você vê que não tem relação nenhuma. Não tem motivo nenhum para manter morador de rua sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, oficial da PM do Distrito Federal sendo julgado no Supremo Tribunal Federal.
Isso foi sendo desconstruído ao longo desses anos, e a gente tem que lembrar disso. Tem que lembrar disso para a gente poder discutir depois qual vai ser o resultado desse processo de lawfare contra essas pessoas. Né? O lawfare que é a instrumentalização do direito para fins políticos, né? Para atingir os adversários. Porque vamos ser bem sinceros aqui, a PGR e o Supremo Tribunal Federal enxergam essas pessoas, esses suspeitos, esses acusados, como adversários. Tanto é assim que coloca denúncia genérica, coloca acórdão genérico, deixa a pessoa presa de maneira preventiva. Não tem problema, dane-se, deixa lá, deixa mofando. Por quê? Porque é adversário da democracia. É adversário da democracia. Não merece direito. Já está sendo julgado na última instância, a pessoa vai recorrer para quem? Não tem para quem recorrer. Então, gente, nesse 8 de janeiro, se vier de conversa, lembrem que a gente tem que analisar cada um desses milhares, eu acho que são milhares, já passa de 1.000 e pouco, acho que chegou a 2.000, não sei, de processos, tá? E de inquéritos. Não adianta, não adianta você falar, não, mas eu sou contra a ditadura, eu acho que eles são golpistas mesmo, não sei o que lá, e tem beleza, mas eles têm que ser julgados aonde? Qual é o foro que eles têm que ser julgados? Quais são as provas que tem que ter no processo para eles serem condenados? Qual vai ser a conduta do Supremo Tribunal Federal com os advogados desses processos? Porque tem advogado aqui que reclamou de falta de acesso aos autos. Tem advogado dos oficiais e das pessoas do 8 de janeiro, que participaram dos atos, que reclamam de falta de acesso aos autos. Isso é democrático? Isso é democracia? Isso é o devido processo legal? Então, o que vai ser lembrado nesse 8 de janeiro? Vai ser lembrado da vitória da democracia? A vitória é essa? É processar morador de rua? É processar idoso? Essa é a vitória? É processar o cara que estava lá pelo golpe e o morador de rua de forma igual? Essa é a vitória da democracia? É denúncia genérica? Essa é a vitória da democracia? Isso é o triunfo, a democracia na balada é isso aí. Se for isso, gente, aí acabou. Aí acabou, porque aí, se for isso que vocês querem, aí os golpistas lá, e os caras que queriam o golpe, eles venceram. Porque aí o cara que queria o golpe, que ele queria uma ruptura institucional, que ele queria a ilegalidade, ele venceu porque você está fazendo a mesma coisa que ele. Só que você, o apoiador do ministro Alexandre da PGR, você prevaleceu, né, na força. Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Então, quando você for comemorar o 8 de janeiro, etc e tal, se você não lembrar do que está acontecendo hoje ainda, aí me desculpa, você não está comemorando a vitória da democracia, você está comemorando a vitória do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes e do governo Lula. É isso que você está comemorando, vamos ser bem claro aqui. Tá bom? Porque a vitória da democracia era a individualização das condutas, quando possível, e o esforço inenarrável para fazer essa individualização das condutas. Tá? Era prisão preventiva ser revista no prazo legal. Era não prender morador de rua, vendedor ambulante, pessoa com doença psicológica, idoso. Era isso. Mas o idoso está ali, quebrou, fez não sei o que, cometeu crime, beleza. Tá a prova ou tá a denúncia genérica? Então, gente, é isso. Vou ficar por aqui porque o vídeo já está gigante. Se inscreva no canal, tá? Ativa o sino e é isso. Um abraço.